A paz do Senhor, amados e amadas. Hoje, mais um círculo de oração. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Hoje, 5/2/2022, sábado, nós vamos ministrar Isaías capítulo 30. Eu estou aqui para fazer mais um círculo de oração em família. A nossa família, ela faz um círculo de oração já tem alguns anos. E agora, eu senti no meu coração de colocar esse círculo de oração aqui no canal. E o desejo é que esse círculo de oração possa abençoar outras famílias também. Então, se você gosta, curta, compartilha. Vamos levar esse vídeo a mais pessoas que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. Aquelas famílias que estão passando por problemas tão grandes familiares que às vezes a pessoa já não sabe mais o que fazer, já não sabe mais para onde ir, já não sabe mais onde buscar a solução. E Deus trouxe essa solução se chama Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos fortalece, é Ele que é o nosso escudo, é Ele que nos leva, pega na nossa mão e nos leva até o Pai. Sem Jesus, ninguém pode fazer nada. Então eu quero convidar você que está ouvindo, que está vendo esse vídeo. Curte esse vídeo, me ajuda a aumentar, a crescer, a fortalecer esse canal. Compartilhe esse vídeo com outras famílias, mas principalmente participe aqui comigo. Louve, cante, ouça a ministração, interaja, entra para a presença do Senhor, seja edificado no nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, eu coloco diante do Senhor este círculo de oração em família. Hoje a ministração será em Isaías, Pai, capítulo 30. Que o Senhor possa falar grandemente aos corações, Pai, de cada um de nós. E que nós possamos sentir a Tua presença. Sermos lavados, sermos fortalecidos, sermos edificados em Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. A Ti eu entrego esse círculo de oração. Amém? Vamos agora louvar ao Senhor. Hoje eu vou louvar com o hino 186 da harpa cristã. A harpa cristã, para quem não conhece, é um hinário que a gente usa muito nas igrejas evangélicas, pentecostais, Assembleia de Deus, né? Então eu cresci na Assembleia de Deus e aprendi a usar a harpa. Quero convidar você a cantar comigo o 186 da harpa cristã, que diz de valor em valor, que tem muito a ver sobre o que o Senhor vai falar conosco hoje, amém? Ele diz assim: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor
e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém? Então que a gente possa andar de valor em valor, seguir a Jesus, o nosso Senhor, até o dia que a gente chegar no céu e receber a nossa coroa. A vida que não é fácil. As lutas e o combate são tremendos. Cada um recebe uma carga muito pesada. E a gente precisa de aprender a entregar essa carga para Cristo, porque a gente não precisa levá-la. O Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. E nós precisamos de viver pela fé, por fé e em fé. Amém? Então, glorificado seja o nome do Senhor por esse louvor. Que o Senhor seja glorificado através de Jesus em nossas vidas, em nome de Cristo. Então, agora eu vou passar para a leitura, que é Isaías capítulo 30. A mensagem de hoje é muito maravilhosa. O livro de Isaías traz para nós o tempo todo a palavra confiança. Confie no Senhor. Não confie nas circunstâncias. É impressionante. Então, mensagem contra o acordo com o Egito. Aqui, Judá estava desesperada porque a Síria estava querendo atacá-los. E eles correram, a Síria estava dominando todo o território. E eles correram para pedir ajuda para quem? Para o Egito. Eles não foram pedir ajuda para Deus. E olha o que Deus diz, né? O Senhor Deus diz: ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim, amontoam pecados em cima de pecados. Pois sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. Ou seja, eles confiaram no poder do Egito e não confiavam no poder de Deus, depois de tudo que Deus já tinha realizado. Mas em vez de socorro virá a desilusão, e em vez de proteção haverá humilhação. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, às cidades de Zoan e de Anis. Mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não os ajudarão em nada. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação. Esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul,
Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil, onde há leões, cobras e dragões voadores. Nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos vão os presentes e as riquezas que eles levam para um povo que não pode socorrê-los. Ou seja, eles atravessam regiões perigosíssimas para buscar socorro. Levam presentes para um povo que não pode socorrê-los. Pois a ajuda do Egito não vale nada. Por isso estou pondo no Egito o apelido de o dragão manso. O Senhor Deus me disse: escreva a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre como testemunha eterna contra o povo. Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade. Inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos amolar. Não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Ou seja, eles não querem mais ouvir a voz de Deus. Não querem mais saber de Deus. Não querem mais ouvir a palavra do Senhor. Não querem abrir a Bíblia. Não querem ir ao culto. Não querem ouvir uma pregação. Não querem saber de Deus. Eles preferem buscar ajuda nos ímpios, naqueles que confiam em si próprios, nos seus cavalos e nos seus cavaleiros. Por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. Já viu um muro bem forte? Aí abre um buraco, depois abre outro, depois abre outro. De repente, o muro desmorona e cai no chão. O pecado de não confiar no Senhor abre brecha nas nossas muralhas, abre brecha na nossa proteção. E o muro desmorona e cai, e nos deixa totalmente desamparados. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nenhum caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. E Deus é tão maravilhoso, olha o que Deus diz ainda. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Olha o que o povo fez. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam se puderem. Mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem perecerão. Um mastro de bandeira sozinho, os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. Um mastro de bandeira, um pau fino ali sozinho no alto de um morro. No entanto, olha como Deus é maravilhoso, gente. No entanto, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus que faz o que é direito. No entanto, Deus continua esperando, porque Ele quer ser
bom com vocês. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais. Quando vocês clamarem pedindo socorro, o Senhor Deus ficará com pena de vocês. Ele os ouvirá e atenderá. Depois de toda aquela rebeldia, ele os ouvirá e os atenderá. Assim ele é conosco hoje. Ele nos ouvirá e nos atenderá quando nós clamarmos. Mas a gente precisa de ter fé que isso está acontecendo. O Senhor lhe dará o pão de dores e a água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Então Deus deixa que nós tenhamos os resultados da nossa plantação errada, mas Ele não se afasta. Ele ouve, Ele está pronto a nos restituir, a trazer de volta, a nos sarar. Ele é o seu mestre, vocês o encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, ande nele. Se vocês quiserem e derem ouvidos a ele, vocês ouvirão a voz dele, indicando o caminho correto. Vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos folheados a ouro e os jogarão fora como se fossem coisas impuras. Vocês dirão a eles: fora daqui. Ou seja, vocês não confiarão em ídolos. Vocês têm o Deus vivo para confiar. Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Haverá muito pasto para o gado e os bois e jumentos de vocês, que os bois e jumentos de vocês usam para arar o campo, comerão da melhor ração. Ou seja, os bois que arrastam, que ajudam a arar o campo, até os seus bois comerão a melhor ração. Preparada cuidadosamente e misturada com sal. Quando chegar o dia em que os inimigos forem mortos e as suas fortalezas destruídas, rios e riachos jorrarão de todos os morros e de todas as montanhas. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de 7 dias. Palavra de prosperidade, palavra de bênção. Apesar de toda teima, de todo coração duro, Deus decidiu esperar. Ele quer ser bondoso. A vontade dele jamais é frustrada. Ele quer ser bondoso conosco. Atenção! O Senhor Deus vem de longe. É Ele mesmo que vem. Ele chega furioso no meio de grossas nuvens de fumaça. Cheio de ira, ele fala. As suas palavras são como um fogo devorador. O sopro do Senhor é como uma enchente que sobe até o pescoço das pessoas. O Senhor peneira os povos como se fossem trigo e os joga fora como se fossem palha. Ele põe freios na sua boca e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão de alegria como fazem nas noites das festas sagradas. Vocês ficarão felizes como os que, ao som da música de flautas, sobem monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. Isso aqui é Deus chegando para destruir os inimigos. Olha como ele vem. Ele vem de longe e chega furioso.
A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e ele mostrará a sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas de água, tempestade e chuvas de pedra. E ele levantará o forte braço para castigar. Os assírios ficarão apavorados ao ouvirem a voz do Senhor, ao sentirem o peso do seu castigo, ao som de tambores e de liras. O Senhor surrará os assírios com o seu bastão. Ele mesmo lutará contra eles. Há muito tempo está preparada para o rei da Assíria uma fogueira em que ele será queimado. Ela está no lugar fundo e largo, e há bastante lenha para queimar, como o rio de enxofre. O sopro do Senhor porá fogo na lenha. O sopro do Senhor porá fogo na lenha. Deus é tremendo. Ele ainda vem e ainda castigou os inimigos. Depois de tanta rebeldia, de tanta teimosia, né? Então a gente vê aqui uma mensagem contra a incredulidade. No versículo 10 e 11, o povo de Judá rejeita a mensagem do Senhor. No 13, o pecado deles abre brecha. Por quê? Porque eles não confiaram no Senhor, eles foram confiar no Egito. Eles não confiaram no Deus que criou os cavalos. Eles confiaram nos homens que têm cavalos. Olha a diferença. Eles não confiaram no Criador, eles confiaram na criatura. E aí, eles abriram brechas. Os seus muros, as suas proteções ficaram cheias de buracos, de brechas. E quando a gente faz isso, o inimigo aproveita, não é? Quando a gente não confia. Deus dá oportunidade de arrependimento, no versículo 15. No versículo 16, o orgulho deles fala mais alto. Deus fala, confia em mim, fiquem calmos, eu vou dar a vitória para vocês. Não, nós vamos subir nos nossos cavalos e vamos fugir muito rápido deles. E aí, Deus fala para eles, mas eles vão ser muito mais fortes que vocês. E no versículo 17, que é onde eles rejeitam, eles escolhem a maldição ao invés de escolher as bênçãos. E aí cai sobre eles toda a destruição. Os assírios vêm e judiam muito deles por causa deles mesmos, porque eles mesmos abriram brecha. Aí a gente vê no 18 a paciência de Deus com aqueles que Ele ama. Porque Deus, porque Ele quer, Ele continua esperando. No versículo 18, Ele continua esperando, porque Ele quer ser bondoso. No 20, Ele castiga, mas não se esconde. Ele dá o castigo pelos pecados, mas Ele não se esconde, Ele fica ali. Se você chamar, estou aqui para te curar, para te sarar, para te renovar, para te trazer de volta. No versículo 21, Deus os guiará pelo caminho certo. Eles se viraram e Deus falou, olha, é por aqui, não vá por aí, não ande por esse caminho, vá por aqui, evita buraco, evita obstáculo. No 22, vocês farão o que é certo. No 23, Deus os abençoará. Quando a gente faz o que é certo, quando a gente deixa de confiar na criatura para confiar no Criador, Deus nos abençoa. No 31, os assírios ficaram apavorados ao ouvir a voz do Senhor e sentir o peso do seu castigo. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí a gente pensa o seguinte, quando a gente vê, assim, o povo de Judá rejeitando o Senhor, depois de tudo que Deus já fez naquela nação, Israel já estava para lá de Bagdá, como diz o outro, né? Israel já tinha recebido ataques, já tinha sido punida,
E Judá não via isso, não entendia. E com medo do homem, vai procurar ajuda no homem. Então, por que que nós rejeitamos a palavra de Deus? Por que que a gente acha mais fácil ter medo do que ter fé? Por que que nós achamos mais fácil nos desviar do Senhor do que andar direito nos caminhos dele? Se nós sabemos que andar nos caminhos do Senhor nos traz bênção. Nós sabemos que ouvir a palavra do Senhor nos traz bênção. Nós sabemos, nós temos esse entendimento. Então, por que que a gente não faz? Porque por causa da incredulidade. Aquele que não crê, aquele que é ateu, que é descrente, que é cético, que é questionador, que é arrogante, que é presunçoso, é aquele que se acha. Todos esses sentimentos, eles tomam conta de nós. Aquele pensamento de incredulidade, será? E se? E se? E se? Será? Será? O tal do será nos tira da presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, crê e assim será com você. Use a fé, não use a falta de fé. Então, por que que nós rejeitamos a palavra de Deus? Por causa da incredulidade. E o diabo lança setas inflamadas na nossa mente o tempo todo para que a gente seja incrédulo, para que a gente seja ateu, para que nós não creiamos, para que a gente perca a esperança, para que a gente se desanime, para que a gente pare de caminhar, para que a gente se agache, para que a gente tenha medo, para que a gente tenha depressão, para que a gente fique oprimido. Essas são as armas que o diabo faz. Através da incredulidade, ele abre brecha. Nós permitimos que ele abra brecha nas nossas muralhas. E nós nos afastamos do Senhor por causa da incredulidade. Se você não tem fé, você não agrada a Deus. Você sabia disso? Sem a fé, nós estamos desagradando a Deus. Mas, afinal de contas, o que é fé? Uma palavra tão pequena, capaz de tocar o coração de Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Mas, afinal de contas, o que é fé? São duas letrinhas. Uma palavra tão pequenininha, como uma semente de mostarda. Mas é tão poderosa. É tão poderosa que é capaz de remover os montes do lugar. Então eu preciso guardar a minha fé. Eu preciso exercitar a minha fé. Mas e se eu não tiver fé? Mas afinal, o que é fé? A palavra nos diz que se a gente não tem fé, a gente deve pedir e o Senhor nos dá. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra diz que Jesus é autor e consumador da nossa fé. A palavra diz que Jesus, ele nos dá fé e ele fortalece a nossa fé. Mas afinal, o que é fé? Vamos lá meditar no capítulo 11 de Hebreus. Lá fala tudo sobre fé. Eu comecei a meditar no 11 e no 12. Maravilhoso, não aguentei, fui pro 13. Vale a pena, eu quero incentivar você agora a refletir nesses 3 capítulos. 11, 12 e 13. O livro de Hebreus é uma riqueza, fala sobre fé. Então, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. A convicção de fatos que não vemos. O que é fé?
Fé é você ter certeza mesmo sem ver. Fé é você acreditar sem duvidar. Mesmo que você não veja, Deus te deu aquela palavra e você toma posse daquela palavra e pega ela para você e crê realmente e aquilo acontece. A fé, nós entendemos que quando a gente usa a nossa fé, a gente entende que o universo foi criado pela palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Quando a gente usa a fé, a gente entende que o planeta foi criado, o universo foi criado pelo nosso Deus. E pela palavra, ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ele fez daquilo que não existia. Então, se Deus te deu uma palavra, a Bíblia está cheia de promessas para nós, cheia de promessas. Se agarre nas promessas. Não se agarre na realidade, como a gente vê aqui o mundo acontecendo. Não se agarre nos problemas, não se agarre nos obstáculos, não se agarre nas pessoas pessimistas, não se agarre no péssimo, no ruim. Se agarre às promessas do Senhor. Ali no capítulo 11, a gente fala sobre os heróis da fé. Olha que lindo que Deus deixou para nós na Bíblia. Heróis da fé. Vamos falar sobre alguns deles. Olha, Abel. Por que Abel é um dos heróis da fé? Abel, ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Por quê? Pela fé. Então, pela fé, o sacrifício de Abel foi excelente, Deus aceitou. Pela fé, Enoque foi transladado e não viu a morte. Pela fé, Enoque venceu a morte. Pela fé, Noé aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Pela fé, Noé salvou a sua casa, a sua família toda. Salvou de quê? De um dilúvio, de algo que destruiu o planeta inteiro, a vida no mundo. Pela fé, Abraão entregou seu único filho a Deus, o filho da promessa. Um filho que ele tinha tido com quase 100 anos de idade. Ele devolveu ao Senhor e o Senhor da morte trouxe o filho de volta para ele. Porque Deus não deixou Isaac passar pela morte nas mãos do pai. Porque pela fé Abraão agradou ao Senhor. Tanto é que Abraão é conhecido como o pai da fé. Pela fé Sara recebeu o poder para ser mãe com mais de 90 anos de idade. Pela fé Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Então, pela fé, Moisés, ele instituiu a primeira Páscoa. Ele passou sangue nos umbrais de todas as casas dos israelitas. Para quê? Para os livrar de perderem os seus primogênitos. E Deus agradou. Pela fé, Israel rodeou Jericó por 7 dias e as muralhas de Jericó se ruíram, caíram pela fé. Pela fé, Raabe, ela não foi destruída com os desobedientes. Aquela prostituta de Jericó, pela fé. Pela fé, Raabe foi colocada na linhagem de Jesus Cristo. Pela fé, o vovô Joaquim e a vovó Maria combateram o bom combate, terminaram a corrida e receberam a coroa de glória. E o que mais que a gente pode dizer? Quantos mais, certamente, nós poderíamos falar, mas não dá tempo para falar de todo mundo. Então,
Olha, Gibeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. O que eles fizeram pela fé? Subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, extinguiram violência com fogo, escaparam do fio de espada. Da fraqueza, eles tiraram força, eles fizeram-se poderosos em guerra, eles puseram inimigos para correr. Eles foram mortos e ressuscitados. Aquelas mães receberam filhos ressuscitados de volta pela fé, né? Pela fé também foram torturados, morreram, recusaram ser livre para renegar, em troca de renegar o seu Deus. Pela fé, eles decidiram morrer, porque eles sabiam que ele teria uma ressurreição muito mais gloriosa. Outros foram insultados, surrados, acorrentados, presos, mortos, perseguidos pela fé. Foram tratados, foram refugiados, viveram em cavernas, em desertos, em buraco. O mundo não é digno desses homens, dessas mulheres de fé, que a gente chama heróis da fé. E eu citei aqui o nosso vovô Joaquim e nossa vovó Maria. Na nossa família, a família do meu pai, eles são heróis da fé para nós. Eles deixaram um legado de fé para nós. Eles mostraram que através da fé nós temos a vitória. Mesmo que em vida eles não viram a cidade celestial, a cidade santa em que a gente vai morar. Mas eles já estão vivendo em paz, em alegria, na presença de Deus. Eles já receberam a vitória. Olha que maravilha. Por quê? Porque guardaram a fé. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que ele é um Deus que tem prazer em te fazer o bem. Precisa crer que aquilo que você pede, ele tem prazer em te dar. Porque se um pai humano, que é mau, não dá coisas ruins para o filho, quem dirá o nosso Pai Celeste vai dar coisas ruins para nós? Se Deus nos deu Jesus, o seu único filho, o que mais que ele não vai nos dar, gente? Então, que a gente guarde a nossa fé. Aí fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. As autoridades judás, sem pedir licença a Deus, foram pedir socorro a quem? Aos egípcios. Pois pensaram que o Egito os livraria dos assírios. Depois de tudo que Deus fez por eles, eles ainda não tinham fé. Mas Deus, com paciência, ainda lhes orientava o caminho e os livrou dos assírios. Que Deus maravilhoso! Que Deus grandioso! O que Deus fez na sua vida? A gente tem que ter um coração grato, primeiramente, para que a gente fortaleça a nossa fé, para que nós nos apeguemos a todas as bênçãos que Deus já nos deu, tem nos dado. Você sabia que se você é uma pessoa que faz 3 refeições por dia, você está entre dos poucos privilegiados do planeta?
A gente não tem conhecimento do que as pessoas têm passado. A gente não tem conhecimento das dificuldades que o nosso vizinho passa, porque hoje a gente não tem tempo nem de conversar com o vizinho. A nossa vida é tão corrida que a gente não tem tempo de ligar para a nossa família direito. Quando você percebe, o dia já passou e o ano também. Nós já estamos em quê? Em fevereiro. Já se passou janeiro de 2022. A vida tá assim, ó, um risco. Mas nós temos que aprender a guardar a nossa fé. Nós temos que aprender a nos manter positivos, a nos manter de olhos, olhando para frente, olhando para Deus, olhando não para as circunstâncias, mas para aquele que pode resolver qualquer circunstância. Não deixe que o inimigo coloque pensamentos de incredulidade na sua cabeça. Por isso eu escrevi aqui alguns conselhos, ó. Eu quero te encorajar hoje a exercitar a tua fé. Refletir na multidão de heróis da fé que temos ao nosso redor. Ao redor da sua vida. Quantas pessoas que você tem como exemplo de herói de fé? Pessoas que não desistem, pessoas que continuam, a sua mãe, o seu pai, os seus familiares, aqueles que estão dentro da sua casa, muitos deles são heróis da fé. E na Bíblia, quantos heróis da fé que nós temos, quantos exemplos Deus deixou para nós, de que vale a pena crer, vale a pena acreditar em Deus, vale a pena segurar a fé com unhas e dentes, com toda a sua força. Deixe de lado o pecado, a incredulidade que desanima e continue a correr a corrida marcada para você. Então eu quero te encorajar hoje a deixar de lado tudo aquilo que te desanima. Pare de olhar, pare de dar atenção àquilo que te desanima. Olhe, traz à sua memória coisas que te animam. Isso é batalha mental, batalha espiritual. Use a sua fé para vencer o mal. Vista-se e revista-se da armadura de Deus e vença o dia mal. E depois de vencer, permaneça inabalável. Porque a coroa de glória que te espera é muito melhor do que qualquer recompensa terrena que você poderia receber. Conserve os seus olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Olhos fixos em Cristo. Não se importe com a humilhação, com a tristeza ou com qualquer acontecimento ou sentimento que queira te desanimar. Pense nas promessas que Deus tem para você. Pense na glória celestial. Não pense na humilhação. Não pense na tristeza. Não pense na depressão. Não pense em se fechar no quarto. Não pense, não deixe isso tomar conta de você. Pense na glória que você vai ter nas regiões celestiais, lá no céu, na Nova Jerusalém, na coroa de glória que você vai receber do próprio Jesus Cristo. Pense na recompensa. Pense em tudo que Jesus suportou com paciência, pois o que você suportou até hoje nunca te exigiu combater até a morte. Pense em tudo que Jesus suportou por sua causa, por minha causa. Tudo que nós já tivemos que suportar hoje não é nem uma faísca do que Cristo suportou. E tudo que nós suportamos nunca nos foi cobrado suportar até a ponto de morte. E o Senhor diz que não nos dá carga maior do que aquela que nós não conseguimos carregar. E todas Ele nos dá uma saída.
em todas as situações, em todas as dificuldades que nós somos colocados, que nós somos inseridos, Deus nos dá a condição de sair daquilo. Creia, olhe para Jesus, firma a sua fé, não olhe para a tristeza, não olhe para a humilhação, não olhe para a dificuldade, olhe para Cristo. Não tenha medo, tenha fé. Lembrem-se que Deus castiga e corrige aqueles que Ele ama. Levante suas mãos cansadas, fortaleça seus joelhos enfraquecidos. Se você está passando por uma situação difícil, lembra que Deus castiga e corrige aqueles que Ele ama, aqueles que Ele recebe como filho. Receba esse tempo de provação, de aprovação, como uma dádiva do Senhor para a sua vida. E passe nessa prova através da fé. Decida, escolha ficar firme, escolha olhar para frente, escolha olhar para cima, se agarre nas promessas, se agarre na palavra de Deus, mergulhe na palavra, leia todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, decore versículos que te ajudam a se manter firme, decore versículos de promessas, fique firme. Ande por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procure andar por caminhos retos. Procure não ficar pecando. Meus cachorrinhos, deve ter chegado alguém. Procure não ficar pecando. Procure ter paz com todos. Se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Procure ter paz com todos. Lembra daquela passagem? A minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra potestades que estão nas regiões celestiais, principados e potestades. Eu não devo ter raiva, eu não devo ter mágoa de ninguém, porque a minha luta não é contra a pessoa. Ande por um caminho aplanado para que seu pé seja curado, mas não manque. Ou seja, hoje eu creio, amanhã eu não creio, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Não tem espírito dobre, tenha firmeza. Porque sem isso, ninguém verá a Deus. Olha que incrível. O Senhor disse assim para o povo de Judá: o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos, confiem em mim e eu lhe darei a vitória. O Senhor Deus diz para nós hoje: se voltarem para mim, fiquem calmos, fiquem tranquilos e eu lhes darei a vitória. O povo de Judá não respondeu a isso, muito pelo contrário, eles foram por conta própria. Mas nós podemos ouvir essa palavra. Nós podemos deixar essa palavra entrar dentro do nosso coração. Nós podemos ouvir o Senhor, nos voltar para Ele, ficarmos calmos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo mostra para Deus, fala para Deus, conta para Deus, confia em Deus, se entrega, se acalme. E você receberá a vitória. E para terminar, eu quero deixar um versículo aqui para vocês, que está em Hebreus 12, 28 e 29. Diz assim: por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós já recebemos um reino inabalável. Cristo já morreu e já deixou para nós essa herança espetacular.
que nós a agarremos, que nós sirvamos a Deus com fé, com temor, com tremor, porque com Deus não se brinca. Se hoje você tem fé, amanhã não tem, hoje tem, amanhã não tem, hoje vai, hoje não é, amanhã é. Não fique assim. Não tem espírito dobre. Porque se a gente for morno, Deus nos vomita da sua boca. Se nós, mesmo estando em Cristo, não produzirmos frutos, nós seremos cortados e lançados no fogo. Então, ouça a palavra do Senhor hoje. Se agarre na sua fé. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha coragem. Porque onde tem fé, não tem medo. Se você não tem fé, peça que Ele te dá. Se agarre. A batalha acontece na sua mente. Tudo acontece dentro da sua mente. É aqui que você toma a decisão. Então, tome essa decisão hoje. Se mantenha firme, independente do que acontecer. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Senhor amado, eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem neste momento. Que ela possa entrar no seu coração. Que ela possa criar raízes e produzir frutos maravilhosos para ti, Pai. Que essa pessoa possa se manter firme nos teus caminhos a partir de hoje, Senhor. Sem titubear. Pai querido, eu quero orar também pela minha família. Por toda a minha família, por todo esse círculo de oração. Que nós sejamos pessoas firmes na fé. Que nós sejamos, Senhor, arraigados na rocha que é Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo aperfeiçoe a nossa fé. No nome de Jesus eu clamo ao Senhor, Pai. Derrama mais fé sobre nós. Senhor, derrama um avivamento na nossa família. Aviva a nossa família, Pai. Eu peço também que o Senhor visite todas as famílias onde esse vídeo chegar. Todas as pessoas, Pai. Levanta pessoas para interceder em cada família. Levanta intercessores, Pai. Eu clamo ao Senhor, haja avivamento nas famílias. Guarda esta instituição que o Senhor criou, que é a família, Senhor. O pai, a mãe, os filhos, Senhor, sobrinhos, tios, toda a família, Senhor. Guarda no teu esconderijo. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção, a vida para sempre, porque o Senhor a tem declarado. E eu, como tua boca aqui neste momento, eu quero declarar, Pai, que a fé vai ser fortalecida a cada dia em cada um de nós, começando por mim e pela minha família, entrando por todos os meus familiares e através deste vídeo, Senhor, chegando a famílias onde o Senhor quer que chegue. No nome do Senhor Jesus eu creio. Amém? E glórias a Deus. Que o Senhor possa te abençoar muito, que você possa se fortalecer hoje. Que você possa levantar o teu joelho cansado, levantar o teu braço e determinar. Eu não quero ficar longe de ti, Senhor. Eu quero te servir. E não vou olhar mais para as circunstâncias, mas eu vou olhar para o Senhor. Porque não há pecado que o sangue de Cristo não possa lavar. Não há fraqueza que Jesus não possa extirpar e fazer com que se torne forte. Amém? Glória a Deus. Fica na paz do Senhor. Que o Senhor possa abençoar grandemente você. E eu quero te pedir que você possa compartilhar esse vídeo com alguns familiares, com pessoas que você sente que está com a fé fraquinha, que está precisando de fortalecer a fé. Que o Senhor possa usar esse vídeo para abençoar a sua família, os seus amigos, aqueles a quem o seu coração sentir de compartilhar esse vídeo. Um beijo e a paz do Senhor.